Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Os irmãos já acharam? O título diz: a cura de uma mulher paralítica. Glórias a Deus. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar, neste, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não despreze da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Vamos repetir? Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Glórias a Deus. O versículo 10, que diz assim: ensinava no sábado. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Fica de olho, contigo, na terceira câmera. Glória a É a Deus. mais importante aqui, nesse dia de hoje, em que nós estamos editando. Glórias a Deus. Como observam aqui a Bíblia Sagrada, é o único livro que fala da guerra dos espíritos. Aleluia, rei. Se você quer saber sobre os espíritos, é só você ler aqui, ó, tá aqui, ó. A guerra do bem e do mal, Aleluia. da luz e das trevas, de Jesus contra Satanás, os anjos celestiais contra os demônios. Aleluia. E no meio dessa guerra toda celestial, está eu e você no meio. Um lutando para tentar nos destruir, e o outro lutando para tentar nos guardar. Só que em meio a essa luta, no meio disso tudo, é você que decide de qual lado você vai ficar. Aleluia, rei. Um vai chegar e vai falar no teu ouvido que o mundo é bom. O outro vai chegar e vai falar no teu ouvido: não ameaça o mundo, nem o que no mundo há. E agora quem ouvir? É você que decide. Glória a Aleluia. Deus. Existem muitas pessoas, irmão, que não falam isso que eu estou falando. São poucas pessoas que estão falando. Glórias a Deus. Mas quem já está amando o presente século, quem está na igreja desfiado, e quem tem compromisso com a avareza desta vida, não vai tocar mais nesses assuntos: pecado, juízo e justiça. Aleluia. Estamos nos últimos dias do tempo final para o arrebatamento da igreja. O pecado está se alastrando de uma tal maneira que muitos já estão normalizando em muitos lugares. E com isso, os espíritos das trevas estão encontrando brecha para destruir muitas vidas. Glórias a Deus. Mas, irmão, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Por isso que nós repetimos o versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Ele estava em uma das sinagogas ensinando.
que estava encurvada. E há 18 anos aprisionada. Aleluia. Ela estava ali presa dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro da congregação, presa por Satanás. Aleluia. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época só faziam cosquinha no cão. O diabo gostava das mensagens dos sacerdotes, porque as mensagens do sacerdote só faziam cosquinha em Satanás. Satanás estava ali rindo no culto, mas quando Jesus entrou, a alegria de Satanás acabou. E Jesus começou a pregar, começou a ensinar, começou a mostrar a verdade. Aleluia. E nisso que ele começa a mostrar a verdade, ele vê aquela mulher que estava dentro da sinagoga. Vamos continuar com a história que a Bíblia diz? Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar. Quer dizer, há 18 anos ela entrava na igreja e saía da igreja. Ela entrava na igreja e saía da igreja. Ela entrava na igreja e saía da igreja. E não conseguia libertação. Aleluia. Porque o dono da igreja ainda não havia chegado. Pode olhar aí, produção, terceira câmera. A câmera 1 e 2 ao vivo hoje não é muito interessante não. O mais interessante é a terceira câmera, que é a de edição de produção. Aleluia. Então aquela mulher faz campanha em cima de campanha, voto em cima de voto, e os escribas, os fariseus, os saduceus ali, nada acontecia na vida daquela mulher. Aleluia, Jesus. Mas quando entrou um consagrado, quando entrou um que não tinha compromisso com o mundo, mas com Deus, quando entrou um que era ungido do Senhor, a coisa mudou. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 12, Jesus, no versículo 10, irmão, olha o que nós repetimos. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Quer dizer, ele estava indo de igreja em igreja, de congresso em congresso, de congregação a congregação, de cidade a cidade, pregando o evangelho. E se nós observarmos a Bíblia, irmão, havia igreja que Jesus entrava, os demônios se manifestavam na mesma hora. Como no caminho de Cafarnaum. Ele entra dentro de uma igreja, os bichos já começam a gritar. Dentro da igreja, irmãos, os demônios começaram a falar. Vieste aqui nos atormentar? Mas não é essa a história aqui hoje. Estamos falando de uma mulher que estava aprisionada pelo próprio Satanás. Aí no versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus deu a palavra de ordem, irmão, mas ainda a bênção não estava completa. Versículo 13, Jesus se aproxima da mulher e diz assim, impondo a mão sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Aleluia, Deus. Existe muita gente, irmão, que vem para a igreja, recebe a bênção, recebe a vitória, se endireita, a porta de emprego se abre, está tudo uma maravilha, glorificou a Deus só naquele dia, os outros dias já se afasta da casa